nesse vídeo aqui, a gente vai pegar essa fotografia e vamos fazer o desenho dessa fotografia utilizando caneta nanquim. Tá um pouquinho feio porque minha impressora não tá lá tão boa assim, mas eu vou deixar a foto aqui no cantinho. E também tem o vídeo, né, que vocês podem ver aí da aula 6, exercício 3, que tem só essa fotografia para desenhar. E imprimir aqui pra gente poder, ao começar a desenhar, a gente pode tentar explicar como é que eu vejo algo e como é que eu começo a desenhar esse algo. Então, a princípio, o exercício, ele é para pegar essa fotografia e fazer essa fotografia com caneta nanquim através de textura. Onde está mais escuro, vamos colocar mais textura. Onde está mais clarinho, pouquinha textura. E aí eu poderia escolher qualquer textura, pontilhado, tracinho, xizinho, qualquer coisa que fique mais escuro e mais claro. Então, o que eu vou olhar para essa imagem a princípio e como é que eu vou começar a desenhar? A princípio eu coloquei aqui caneta nanquim, lápis e borracha. E eu tenho essa fotografia aqui. Como é que eu começo a desenhar? E isso vale para todas as imagens que eu queira desenhar. A princípio, o ideal é que a gente olhe a imagem, olhe o objeto que a gente esteja observando e tenta traduzir essa imagem pelas partes maiores, pelas formas. E esquece detalhezinho de grãozinho de café, não começa pelo pequenininho não, começa pelo todo. E principalmente começa aqui utilizando um lápis. Esse caso aqui eu tenho um lápis, os dois que eu coloquei aqui é 8B, para que vocês possam enxergar, porque a luz tá em cima do meu papel. E aí se eu uso mais fraquinho vocês não conseguem enxergar, por conta da câmera também. Então, peguei aqui um 8B, mas em casa pode ser um HB, um 2B, um lápis bem clarinho, porque a princípio não importa se o lápis vai aparecer ou não. O lápis aqui ele só vai ser para estruturar essa primeira parte. E depois eu vou apagar e o que é importante desse exercício é que a gente utilize aqui a caneta nanquim. Então, a princípio, vou olhar essas formas básicas e colocar no papel. Eu vou deixar a imagenzinha aqui embaixo para vocês irem seguindo e eu vou colocar essa imagem aqui mais para frente, que vocês não vão enxergar mais. E vamos lá, né? Tenho aquela imagem que tá aí para vocês verem. Como eu vou começar esse desenho, né? Se eu fosse fazer, a princípio, começaria pelo objeto que é maior, que chama mais atenção, que no caso é a xícara. Na xícara, a princípio, o que eu vou começar a fazer? Vou nem colocar aqui no meio não, vou chegar um pouquinho mais pro lado de cá. Vou fazer aquela bordinha, né, da xícara, né, onde que a gente coloca a boca. E quando eu começo a fazer isso aqui, eu tenho que reparar o seguinte. A xícara, por mais circular que ela seja, ela, nessa fotografia, ela não está circular, ela está um pouco ovalada. Então, eu tenho que começar a desenhar minha xícara de forma ovalada, que é da onde vai sair os grãozinhos de café. Então, venho, faço essa forma aqui mais oval. E não é um oval muito certinho não, tá? Essa parece que ele tá um pouquinho inclinado. Deixa eu apagar isso aqui, que eu só quero essa parte de fora. Então, fiz aqui a parte da xícara, que a gente coloca a boca. Depois, tenho essa estrutura aqui, né, onde que é a parte branca dessa xícara, ou seja, a parte de porcelana. Depois eu vou ter uma partezinha já pra cá, que é a parte de metal. E uma coisa que eu tô fazendo, não sei se vocês vão conseguir reparar, porque a câmera ela distorce um pouquinho também. Eu tenho uma inclinação que tá, né, meio que
baixando e eu tenho uma inclinação que está aumentando. Ou seja, se eu pegar essas duas arestas aqui, elas vão se encontrar no ponto lá no infinito. E isso é perspectiva, né? Se vocês por acaso não sabem o que é perspectiva, dá uma olhadinha no vídeo sobre perspectiva, que tem aqui também no canal. Então, ó, como eu tenho um desenho que ele tenta transmitir profundidade, eu tenho que, né, fazer com que essas retas se inclinem um pouquinho. Claro que eu exagerei um pouquinho, não precisava ser tanto, mas eu coloquei aqui que elas estão um pouquinho inclinadas no ponto lá no infinito. Depois eu tenho que perceber o seguinte: essa parte de metal, ela tem um volumezinho pro lado de fora. Então eu tenho que representar esse volumezinho indo além dessa linha que eu fiz. Então eu tenho uma linha aqui que é pro lado de fora. A princípio, com lápis eu só estou estruturando e eu estou fazendo escuro para que vocês enxerguem, porque se eu não tivesse preocupado com vocês, se eu não estivesse filmando, eu faria o mais clarinho possível, porque eu quero passar caneta nanquim. Isso que vai me preocupar mais. Depois eu vou fazer outra parte desse volumezinho que está aparecendo. E daqui é que vai partir a alça dessa minha xícara. Então, essa alça, ela começa aqui, ela é levemente inclinada e vai lá para fora. Levemente inclinada e vai lá para fora. Vem até mais ou menos aqui e para cá volta. Tem que aparecer a lateral que eu estou enxergando, aparece a lateral que eu estou enxergando e vai aparecer um pedacinho aqui embaixo. Depois que eu fiz isso, posso fazer onde mais ou menos os grãos vão aparecer. Então os grãos vão estar para cá e vai estar um pouquinho para cá. E o que eu tenho mais aqui é o seguinte: eu tenho um pirizinho que sai. Deixa eu diminuir que aqui não é tão pontudo. Aqui é mais redondinho, aqui também. Então, eu tenho um pirizinho que sai daqui e, de novo, eu enxergo uma coisa muito oval. Uma coisa que eu tenho que reparar é o seguinte: não posso exagerar. Esse pirizinho, ele vem um pouquinho só além da asa da xícara. Então, eu não posso exagerar não, tô exagerando muito. E ele vem bem próximo aqui à boca. Então é algo assim, que eu só vejo o lado de cá. Aqui o grão de café, ele não permite que eu veja esse pratinho. O que mais que a gente pode fazer aqui? Acho que eu posso aumentar essa partezinha daqui. Depois que eu fiz isso aqui, eu tenho um desenho da bordinha desse pires, que vai ser mais ou menos aqui. Eu vou fazer só com caneta nanquim. Tem uma sombra que vai ser daqui e pra cá vai, né, aumentando mais. E eu tenho a bordinha
que vai sumir desse pirizinho mais ou menos aqui. Tem um fundinho aqui. E daqui pra cá, né, vai ter os grãos que vão estar aqui. Necessariamente eu não preciso fazer todos os grãos exatamente como tá lá, não. Então, vou fazer algo parecido com isso aqui e eu vou inventar um pouquinho a parte que não tem. Só para não ficar cortado o nosso desenho. Aqui é a bordinha da xícara. Aqui tem o volume. E o segredo desse desenho aqui, a princípio, em relação aos grãos de café, eu tenho que pensar o seguinte: o grão de café, por conta da perspectiva, que está aqui na ponta, ele é grande. O que está lá dentro da xícara é pequenininho. Então eu tenho que ter essa, né, diferença do que está aqui para o que está lá dentro. Mas antes de fazer os grãozinhos, deixa eu só pegar e fazer o brilhinho que tem aqui, né? A xícara tem uma linha meio que prateada. Aqui eu vou ter uma sombra e aqui uma outra área de sombra. Então eu tenho que lembrar de ir escurecendo à medida que eu entrar dentro da xícara. E aí dentro da xícara, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, que esse desenho ele dá um pouquinho de trabalho realmente, é de fazer os grãozinhos de café. Lembrando que os que estão aqui são pequenininhos. E conforme vai lá para dentro, vai diminuindo. Então eu vou começar logo dos pequenos, que vai ser um pouco mais fácil, eu acredito. Não necessariamente precisa fazer igualzinho, não. Se quiser pode fazer, mas é só dar a ideia de grãos de café já tá muito bom. E o interessante para que, mesmo que você não faça os grãos de café igualzinho, o interessante é que se eu faço grão de café, né, faço algo redondinho com risco no meio, já dá a ideia de café, mesmo não ficando extremamente igual. O importante é ter cara de café. E, além disso, uma coisa que você precisa tomar cuidado é que se tem vários grãos de café dentro aqui, eu não posso sempre representar o grão virado para mim. Eu tenho que brincar que cada hora esse grão está virado para uma maneira diferente. Se a gente reparar a imagem, cada grão realmente tá, cada um tá olhando, né, para um lado completamente diferente. Cada grão tá numa pose diferente. E aí eu tenho que saber representar isso. E à medida que eu vou chegando para perto, aumentando esses grãos. À medida que chego para perto de mim, aumento o grão de café. Tá vendo que eu já estou exagerando um pouquinho? Estou começando a aumentar.
Olha a diferença desses que estão aqui para aqueles de lá. Ou seja, a perspectiva faz com que tudo que esteja próximo esteja grande e tudo que esteja lá atrás esteja afastado e pequenininho. Não estou fazendo os grãos de café exatamente igual tá ali, mas estou tentando fazer algo parecido. Que dê a ideia que tenha muitos grãos aqui em cima. Como daqui para cá não aparece tanto, então eu vou inventar esses grãos que estão do lado de cá. E posso fazer um aqui. Digamos que ele esteja separado do grupo. E aí, ó, fiz esses grãos de café. Deixa eu apagar isso aqui. Que tá em volta. Até exagerar um pouquinho mais, botar um pouquinho maior esse aqui que tá separado. Porque como ele é o primeiro, ele tem que estar bem maior do que o último lá dentro da xícara de café. Ou seja, né, tem aqui vários grãos e que eu quero dizer que tá vindo aqui dessa xícara. E né, agora que a gente já fez essa estrutura aqui com o lápis, e agora eu já sei o que eu quero pintar com a minha caneta nanquim, vai ficar mais fácil de fazer. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a minha caneta nanquim. Aí vou usar uma 0.6, mas vocês podem usar qualquer outra. Claro que se usar uma bem fininha vai demorar muito mais tempo para terminar. Se usar um pouco mais grossa, vai demorar menos tempo, que vai preencher mais rápido. Então o que eu vou fazer aqui? Vou ter que olhar, né? Pegar aqui a minha imagem de novo. Vou ter que olhar para essa imagem e a princípio eu vou ter que observar o seguinte: o que for mais escuro, eu vou ter que fazer uma textura com caneta de nanquim que seja mais fechadinho. Tudo aquilo que for clarinho, ou eu não vou passar caneta, ou eu vou fazer algo que não feche tanto a imagem, que fique mais claro. Então eu vou ter que observar essa imagem e, né, aqui eu, por exemplo, eu vou ter tom muito escuro, mais ou menos escuro. Aqui em tonalidade cinza, o marrom também seria mais ou menos, né, meio tom. Há áreas mais clarinhas nessas sementes, então eu tenho que respeitar isso. E eu vou fazer isso de acordo com né, tipo de textura que eu colocar. E aí vocês podem escolher a textura que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver a princípio, vou fazer algo bem mais fechadinho. Para o lado de cá.
Quanto mais linhas, mais fechado e mais escuro. E a partir do momento em que eu tenho um pouco mais de luz, né, o meio tom, já tem que começar a abrir essas linhas que eu fiz. Então o jogo aqui é ficar brincando entre ter mais linhas e poucas linhas. Aí aqui em cima que bate mais luz, poucas linhas. Aqui dentro, aí vou ter que primeiro ver aqui, acho que eu primeiro vou colocar aqui a textura. À medida que vai chegando aqui pro meio eu vou espaçando mais. Muda a inclinação quando eu quiser fazer algo diferente, porque ali tá mais claro, mas não tá branco. Então, mudei aqui a inclinação só para fazer uma texturinha diferente. Aqui na lateral é bem escura. E quando vai chegando para cá já se torna um cinza. Aí eu vou espaçando o nanquim. Porque essa partezinha daqui que vai ficar bem preta, bem escura. Escurece aqui também. E aqui um cinza. Agora faço, deixa eu ver, aqui vem um cinza escuro. Mas tentar não ficar tão escuro assim. Então, fazer com que os traços não se fechem tanto. É escuro, mas não muito. E vai chegando pra cá. Depois fecha pra cá também, mas sem fechar muito, pra não ficar tão escuro. E abraça essa imagem. Agora a gente vai fazer a mesma textura que eu fiz aqui, eu vou fazer nessa lateral aqui. E sempre respeitando a orientação do objeto. Esse objeto aqui, ele tá deitado. Então, essas linhas tem que estar também deitadas. À medida que vai chegando para cá, eu espaço um pouquinho mais. Tudo que tem profundidade, eu tenho que achatar. Então aqui eu tenho que grudar essas linhas. E à medida que eu chego pra cá, vou aumentando muito pouquinho. Também não é pra exagerar, não. E à medida que eu vou indo para lado de lá, tem que mudar levemente a inclinação. Não pode ser só assim, tem que ser assim agora. E aqui novamente, tem que começar a apertar de novo os traçados. Aqui escureço um pouco mais as bordas. E aqui eu também tenho que escurecer. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A sombra que tem aqui dentro. Tem uma sombra que vem daqui até aqui.
continuando essa parte daqui, isso aqui tudo é bem escuro, bem escuro. Então, pra cá, praticamente bem escuro. Tem que preencher bastante essa partezinha daqui, que é onde essa minha xícara ela está pousada. Só que, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando rabiscar de maneira que esse rabisco, ele compreenda a superfície, né? Essa superfície, ela é reta, então eu tô fazendo um traçado mais reto. Então, ó, aqui eu quero fazer um traçado reto. E à medida que vai chegando para a ponta, vou tentar tornar esse traçado um pouco menos preto, né? Mais espaçado, para dar uma sensação de um cinza, de um degradê aqui através dos tracinhos. E aqui, vem até aqui assim. Quando chega pra cá, é pouco traço e eu posso mudar também o tipo de traçado, porque ele aqui ele é reto. À medida que chega pra cá, ele tem uma curvinha. Todo pratinho ele tem uma profundidadezinha. Então, para representar isso, eu estou elevando meu traço. Vem reto, elevo o traço. Reto, elevo o traço. Todo objeto em que ele encosta em alguma coisa, ele tem que ser preto. Então aqui é bem escuro. Aqui embaixo também é bem escuro, porque aqui é onde que é o finalzinho, né? A base desse prato. E ali não pega a luz, mas aparece só um detalhezinho bem escuro, que é o finalzinho desse prato. E à medida que vai chegando para os grãos de café, aí eu já vou abrindo, que aí já vai ser um cinza mais, né, uma tonalidade de cinza mais clara. E como eu estou trabalhando com caneta, para eu conseguir a tonalidade de cinza, é através de, né, abrir os risquinhos que eu estou fazendo. Então vai ficar algo assim. E vem uma sombrinha para cá, que é a base, né, da mesa. Agora a gente vai fazer a texturinha dessa lateralzinha aqui, igual eu fiz aqui, vários tracinhos. E eu vou mudando a direção desses meus traços para apontando sempre pro meio do pratinho. Então o risco ele é assim, depois ele vai, ó, mudando a inclinação sempre em direção ao centro desse prato. À medida que tá longe, mais tracinhos. Na medida que ficar perto dos nossos olhos, eu aumento o espaçamento. E venho dando aqui uma tonalidadezinha pra cá. Agora a gente vai se preocupar com essa parte aqui de fora, né, da xícara, que eu tenho alguns riscos, mas pouquíssimo, porque essa superfície ela é branca, então ela tem que ter só o suficiente para eu dar uma ilusão de que aqui tem sombra. Essa parte aqui aparece bastante, onde que é a parte prateada. Depois ela clareia, escurece.
Depois ela vai clarear bastante, ao ponto de tipo ficar bem branca. Depois ela escurece novamente, clareia novamente e ela vai aparecer aqui. Então vai ser mais ou menos essa sensação que a gente vai ter. Agora a gente vai se preocupar com essa parte aqui interior dessa xícara, né? A parte interior dessa xícara. O que eu vou fazer? A princípio, ó, eu vou sempre pegar o meu nanquim e pegando aqui, né, a textura que eu resolvi fazer é para ajudar na profundidade, é sempre pegar minha caneta, né, o lápis, o que seja que você esteja desenhando, e tentar fazer o traçado de acordo com a superfície. E nisso aqui, o que vai acontecer? À medida que eu vou chegando para perto da boca dessa xícara, eu tenho que ir aumentando o espaçamento para dar uma sensação de profundidade. Ou seja, aqui perto da boca tem bastante luz, então eu tenho poucos traços. À medida que eu vou chegando para o interior dessa xícara, eu posso começar a aumentar a quantidade de traços. E eu vou tentar respeitar aquela mancha que eu tinha visto no início, que aqui para o alto também é mais escuro, e eu tenho uma mancha bem definida aqui nessa parte. Bom, tem mais ou menos 3 tonalidades de profundidade dentro dessa parte interna da xícara. E temos aqui o começo da nossa xícara. Falta agora os grãos de café. O grão de café, ele vai ter que ser todo rabiscado, só que uma área vai ter que ser preservado à luz e outra área vai ser só de escuro. Então vamos lá, vamos ver qual que eu vou começar aqui. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui, essa partezinha aqui é escura. Depois eu tenho uma parte mais ou menos. E meio tom, e aqui a parte mais escura. Depois área mais clara, mais ou menos, área escura, sempre tentando passar o volume, né, do grãozinho de café. Quanto mais escuro, mais traço. Mais clarinho, poucos traços. Só que também tem que ter o cuidado de não deixar tudo cinza demais. E aí a gente vai pintando, cada vez mais pintando essa imagem. Escuro. Mais ou menos. Quando tiver debaixo de outro grão mais escuro. Depois aqui mais ou menos. E os grãozinhos que estão lá dentro, eles são bem escuros. Basicamente, porque ali não pega tanta luminosidade assim. Então tem que ter esse cuidado. De escurecer o que está aqui dentro. Então eu mudo a direção do traço, eu passo mais vezes o meu nanquim, tudo para dar a sensação de que aqui tem uma sementinha, um grãozinho de café.
e vem pintando agora para os outros. Aí esse desenho aqui tem que ter, né, paciência. Quando a gente fala de desenho com textura, com caneta nanquim, rabisco, então isso são desenhos que você precisa assim ter bastante paciência, porque você tem que ficar alisando, né, o desenho, fazendo tracinho, tracinho. Se for pontilhesmo, então, nossa, vai ficar horas e horas, né, pintando o desenho. Eu que não tenho muita paciência, então eu pinto só o suficiente para dar a ideia do objeto. Deu a ideia do objeto? Para mim tá ótimo. Os que estão aqui de baixo tem que escurecer bastante. Alguns grãos, gente, não sei se vocês repararam que eu tô colocando de cabeça para baixo aqui. Como tá jogado, uns vão estar para cima, que nem esse daqui, esse, mas alguns vão estar para baixo mesmo. Então não estranho. Quase acabando, ainda falta um pouquinho. E a princípio acabamos, ou seja,
esse desenho do exercício 3 da aula 6 era para fazer isso aqui, né, dando um volume de claro e escuro através de rachuras, ou seja, eu poderia fazer pontilhados, eu poderia fazer tracinhos, eu poderia fazer cruzinhos, sei lá o que fosse, desde que eu passe essa sensação de profundidade. Então, para esse desenho aqui, a gente viu um pouco da questão da proporção, vimos um pouquinho de perspectiva e vimos um pouco também do volume através, né, da quantidade de traços que eu faço para mais claro, mais escuro e dar essa sensação que eu tenho um objeto que tem uma profundidade. Então, por esse vídeo a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais outra questão sobre desenho.